Cantemos juntos. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, ao fogo, amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes ser. Bom dia a todos. Bom dia. Como proposta de oração para o nosso ano e também para nossas atividades, todo final de ano o nosso superior geral, Vitor Mor, dos Salesianos, propõe uma mensagem que norteia toda a nossa ação pastoral como salesianos, a nossa vida pastoral, a nossa vida apostólica. E propõe essa mensagem também para todas as nossas presenças salesianas do mundo inteiro, de forma então que o Unisal também faz parte da família, é parte da família salesiana, e vocês como alunos também fazem parte dessa família. E a mensagem desse ano que o Vitor Mor coloca, e é uma tradição desde o tempo de Dom Bosco, é fazer tudo por amor, nada por força, uma frase de São Francisco de Sales. Figura que ele lembra esse ano porque completa 400 anos da morte de São Francisco de Sales, um santo importante para a Igreja, doutor da Igreja, que ficou caracterizado muito pela sua amabilidade, sua doçura. E eu trago um aspecto que talvez para nós teólogos seja muito importante, porque São Francisco de Sales, no seu tempo, soube conversar com as pessoas e traduzir a fé e a espiritualidade de modo simples para a vivência de cada um. Nós, então, como teólogos, somos convidados também a traduzir e mostrar esse estudo da teologia também de forma simples para as pessoas com quem nos encontramos. E São Francisco de Sales nos ajude, então, nesses estudos desse ano de 2022. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze e soa em vão, se eu não tenho amor. Amor aos irmãos, o amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal.
Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, de São João Bosco, de São Francisco de Sales, desça sobre nós, sobre o nosso ano, sobre nossas atividades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bom dia Bom dia. e um excelente 2022 a todos e a todas. Este ano, então, presencialmente nos reunimos, que é uma coisa muito boa, né? Reencontrar os amigos, reencontrar aqueles que fizeram essa caminhada também de 2 anos conosco em casa, só pelas telas, né? A gente dessa vez pode, tem pessoal feliz aí atrás, né? Que dessa vez a gente pode se encontrar, se ver, ainda não se tocar, né? Porque ainda está difícil. A hora que chegamos eu pedi, não troquem as canetas, cada um usa a sua na lista de presença, tentei não compartilhar as canetas, então ainda com muita segurança, com muito cuidado, mas a gente dessa vez pode pelo menos estar no mesmo ambiente, que já é uma grande alegria para todos nós. Então, infelizmente, tivemos um problema de conexão, desde já eu peço desculpas. Nós pretendíamos estar também ao vivo no YouTube, mas infelizmente a nossa conexão não estava das melhores, então para ficar entrando e saindo, né, a gente achou melhor que nós vamos gravar a palestra agora e será transmitida então em seguida ao vivo. Então se vocês também quiserem divulgar para outras pessoas, para suas congregações, então vai estar ao vivo, não vai estar ao vivo, mas vai estar sim gravada, disponível, e aquelas pessoas que também desejarem o certificado, a partir do momento que a gente subir no YouTube, até amanhã à noite, nós vamos deixar disponível e as pessoas vão poder clicar no link, colocar seus dados, e nós vamos sim emitir o certificado para quem assistir pelo YouTube até amanhã, tá? Porque afinal de contas, o problema foi aqui, foi interno, foi nosso. Então nós também não podemos penalizar as pessoas que assistirem pelo YouTube, tá certo? Então é um prazer estar com vocês aqui pessoalmente. Para quem não me conhece, eu sou Karen, estarei com vocês aqui de vez em quando. Eu sou da extensão do Unisal, tá? Responsável pelos cursos livres, estarei presente em alguns eventos também. Aqueles que desejarem propor outros cursos e tudo, conversem com o Antônio. A gente já estava conversando com o pessoal dos agostinianos lá atrás, que fizeram o curso de latim com a gente o ano passado. Podem propor outros cursos também. O importante é nós estarmos juntos e fazermos essa dinâmica funcionar neste ano de 2022. Bom, vamos lá. O curso de Teologia do Unisal Pio XI, por meio desta aula magna, quer refletir sobre o espírito de comunhão da Igreja, sua discussão em vista de uma profunda experiência de fé do ser humano. Hoje, nosso tema, dimensões históricas da sinodalidade. Estará conosco o professor doutor Neide Souza. Ele é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, entre outras coisas. É líder do grupo de pesquisa
CNPq, Religião e Política no Brasil Contemporâneo. Experiência na área de História e Teologia, com ênfase em História Eclesiástica. Atua principalmente nos temas de História do Brasil e História Contemporânea, Catolicismo no Brasil e Ditadura. Então, professor, por favor, toma seu assento à mesa para acompanhá-lo. Palmas para o professor doutor Ney Souza, por favor. Para acompanhá-lo, sendo mediador desta conferência, eu convido o coordenador do curso de Teologia, o professor doutor Antônio Watson da Silva. Então, passo a palavra ao senhor. O professor Antônio vai dar as orientações de como será o trabalho de hoje. Bom, obrigado, Karen. Quero agradecer também aos salesianos que conduziram nosso momento de espiritualidade. Mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês que hoje conosco iniciam o nosso ano, o nosso semestre letivo. De maneira muito particular, aos nossos alunos do primeiro ano, que iniciam uma trajetória de desenvolvimento, enriquecimento da fé e dos próprios argumentos sobre o discurso de Deus. Tá? Bom, desde já agradeço a presença aqui do professor Ney de Souza. É uma casa que não lhe é estranha, né? O professor Ney, ele já contribuiu conosco aqui como professor, e me recordo bem no ano de 2009, né, que eu tive aula com o professor Ney de História da Igreja 2. Então, me recordo bem do ano e a disciplina. Por que uma aula magna? Uma aula magna, ela tem uma finalidade muito peculiar, né, de introduzir a comunidade acadêmica no semestre letivo, mas introduzir de uma maneira que eu diria assim, com bastante entusiasmo, de maneira brilhante, apresentando uma temática que vem ao nosso encontro, como nós iremos refletir hoje sobre a sinodalidade. E aqui, na apresentação, eu faço uma pequena leitura, que é do primeiro parágrafo, do texto, a sinodalidade na vida e na missão da Igreja, da Comissão Teológica Internacional, o qual, por meio dessa leitura, a gente introduz bem essa temática. Então, o texto de conclusão, parágrafo 120, nos diz: caminhar juntos, ensina o Papa Francisco, é a via constitutiva da Igreja, a cifra que nos permite interpretar a realidade com os olhos e o coração de Deus, a condição para seguir o Senhor Jesus e ser servos da vida nesse tempo ferido. Respiro e passo sinodal revelam aquilo que somos e o dinamismo de comunhão que anima as nossas decisões. Somente nesse horizonte podemos renovar de verdade a nossa pastoral e adequá-la à missão da Igreja no mundo de hoje. Então, bem sabemos da importância desse tema, para uma real experiência de fé dos cristãos, para um real crescimento de fé da Igreja e de encontro também à sua própria realidade, para poder escutar, discernir e propor um caminho de fé para todos os cristãos. Então, iniciamos bem este semestre acadêmico com a aula magna. Então, aqui, professor, uma orientação, 5 para as 9, então nós podemos discorrer até pelas 9h35, aqui eu posso sinalizar um pouco, até as 9h40, e aí nós teremos um espaço depois de 20 minutos, ou até um pouco mais, para um diálogo com o professor Ney. Penso que seja bastante frutífero. Então, ao longo da exposição do professor Ney, vocês podem tranquilamente anotando algumas questões, alguns comentários, e logo após eu faço essa mediação com todos vocês, tá?
Professor Bem, mais uma vez, obrigado pela sua presença, é muito bom tê-lo conosco e uma boa conferência para todos nós. Bom dia. Eu agradeço o convite, um convite, claro, como disse o professor, de retornar a essa casa. Fui professor aqui durante 5 anos. Foi um tempo muito agradável de estudos, não só como professor, mas também orientador aí dos TCCs, e isso tem uma questão importante, que é o contato mais próximo com os estudantes, né? Também é uma alegria ver colegas aqui da casa ou de outros lugares que eu conheci. Isso é muito importante e muito bom revê-las aqui hoje. Esse tema, dimensões históricas da sinodalidade, eu não pretendo aqui esgotá-lo, obviamente. Então, vou fazer aqui um resumo do resumo, e que depois também vocês podem encontrar um texto completo que será publicado no livro, agora no início deste ano, como capítulo, que esse livro é organizado pelo professor João Décio e pelo professor Francisco Aquino. O professor João Décio é da PUC de São Paulo, e o professor Aquino da Unicap de Pernambuco e da Católica de Fortaleza, né? Então, serão capítulos desse livro, e aí lá vocês terão algo mais desenvolvido, com bibliografia, fontes, para um estudo certamente mais aprofundado. Então, se me permite, eu já dou a permissão a mim mesmo de dizer a vocês que naquela apresentação, que é algo também muito importante, vou acrescentar 2 dados da minha pessoa. Eu sou formado em História Eclesiástica pela Gregoriana, Universidade dos Jesuítas de Roma, e é um tempo de 6 anos, que isso é muito caro e muito importante para a minha vida pessoal, para a minha vida de estudos, para a minha vida acadêmica. E o outro, que não é um detalhe, eu sou padre aqui da Arquidiocese de São Paulo, sou padre diocesano e trabalho na região episcopal Ipiranga. Então, e moro lá no Ipiranga. Daí o trajeto de lá para cá hoje, com essa chuva, que também foi um pouco mais demorado. Peço desculpas aí por esses minutinhos de atraso. Vou dividir meu tema aqui em 3 partes e vou tentar sintetizar aquilo que eu preparei mais ainda para ter a oportunidade de ouvir vocês depois, né? Então, a primeira questão aqui é dizer a vocês que eu vou trabalhar o tema como elemento histórico, né? Então, o título diz Dimensões Históricas da Sinodalidade. Então, como historiador, eu investigo e analiso. Então, essa disciplina de História da Igreja, ela é de alta importância no curso de Teologia, porque teologia não se faz a partir das nuvens, mas se faz a partir do contexto histórico, né? Então, é importante verificar esse contexto histórico. E é importante também pensar que sinodalidade não é moda, não é nada da cabeça do Papa Francisco, né? Então, o Papa Francisco, nesse seu pontificado, que não tem novidade nenhuma, ele simplesmente está indicando o Vaticano II, e o Vaticano II indica para as fontes da nossa fé. E as fontes da nossa fé são a Sagrada Escritura, os Santos Padres e os concílios. Então não tem novidade. O que ele diz e o que nós pensamos, é que sinodalidade é um estilo, né? É um estilo e não uma estrutura. Agora então nós estamos no tempo de viver a sinodalidade. Não é isso. Sinodalidade é um estilo, então nós precisamos escolher, ou não, mas faz parte daquilo que é o elemento religioso, cristão, como caminhar juntos, que é o significado aí ao pé da letra dessa palavra, né? O que eu procuro aqui é fazer os passos, portanto, dentro da história, usando alguns historiadores, depois alguns teólogos, para essa temática. Começo aqui dizendo a vocês que tem um teólogo certamente conhecido, que é o Estrada, e diz o seguinte, abre aspas: a eclesiologia da igreja antiga parece ser, em muitos aspectos, muito mais moderna e adaptada às necessidades atuais
do que a hoje vigente na igreja. E ele acrescenta: as origens da igreja não só são importantes como memória histórica e teológica do passado, mas também como interpelação e fonte de inspiração para abordar nossos problemas. Então, a grande dificuldade de hoje, né, é que esse estilo sinodal, na atualidade, parece não ser muito bem-vindo. Esse estilo sinodalidade, que é próprio da igreja. Então, né, como vocês, com exceção de outro, não foram meus alunos, é bom dar um choque inicial, né, para que se acorde mais ainda e a gente entre diretamente na questão do tema, né? Parece que é assim, que tem muitos membros da igreja hoje, inclusive meus colegas padres, que pensam assim: não, esse negócio de participação dos leigos, e a gente vai falar da dimensão do povo de Deus, esse negócio de participação dos leigos é assim, eles são executores. Eles são executores. Então tem muitos que têm receio de pensar que sinodalidade vai perder seu posto, seu cargo, seu espaço. Essa é uma preocupação da atualidade. Nisso, Estrada tem razão de dizer que lá na antiguidade, nos primeiros momentos, esse traço, esse estilo, que era da própria igreja local, da igreja, é muito maior, e eu vou dizer como historiador, não é só maior, mas é existente como estilo, e que na atualidade, devido ao percurso histórico, nós temos aí algumas situações bastante intrincadas e complicadas, né, onde a estrutura está altamente engessada e tem dificuldades de olhar para o passado e perguntar como foi aquele passado e como aquele passado contribui para o presente dentro de um estilo sinodal. A participação do povo de Deus no caminhar junto e nos destinos da instituição. Hoje está muito difícil, né? Porque não tem nem meia dúzia decidindo o que a maioria deve realizar, sem a participação dessa maioria. Então isso é bastante complicado. Aqui eu vou dar um spoiler para vocês, que é assim, lá no final, eu vou dizer algo que vai provocar muito mais do que eu estou falando aqui no começo. Não perca o final. Então, o primeiro ponto, dos primórdios do cristianismo à cristandade medieval. Como é que é esse processo, né, do estilo sinodal? Então, desde o início até o período medieval, o governo tradicional dessa instituição foi o sinodal, porém com diferentes conotações, óbvio, né? Esse estilo sinodal, ele vai aparecendo a partir, e não só, mas principalmente, dos concílios e dos sínodos locais. Aqui, algo bem assim desenhado, eu não uso a expressão igreja particular, né? Se você ler lá e reler o texto do Concílio Vaticano II, você vai ver que há uma competição entre igreja local e igreja particular. Aparecem 11 vezes a expressão igreja particular e 10 vezes a igreja local. E há muita diferença nessa terminologia. Então, estou dizendo aqui que a igreja local, nesse período antigo, realizava seus sínodos, né, assembleias episcopais, e os demais membros da igreja, muitas vezes, tinham um papel facultativo. Então, aqui, eu não vou tratar especificamente da questão, mas só dizendo que uma das primeiras experiências sinodais é o Concílio de Jerusalém. Então, depois do texto lá, vocês vão ver aí as diversas citações bíblicas e os comentários do grande historiador italiano que eu tive o prazer de conhecer, leigo, construtor de elementos historiográficos fontais importantíssimos, que é o professor José Belverigo, falecido em 2007. Então, uma palavra como adjetivo, um trator naquilo que é a pesquisa e oferecer para os historiadores elementos importantes de fontes.
Citam aí, Conciliório Ecumenicório Decreta, tá? Um texto publicado pela Gregoriana, na Itália, que são os 21 concílios ecumênicos no original e a tradução para o italiano. É fonte. Então, esse é um trabalho do Instituto de Ciências Religiosas de Bolonha, que ele fundou e coordenou durante muitos anos. Então, é um oferecer para a ciência, né, algo de grande importância, de um trabalho da grande maioria do grupo que eram leigos e leigas, e esse grupo continua. Então, aqui eu cito alguns textos do Alberigo para trabalhar essa questão da sinodalidade a partir do Concílio de Jerusalém. Mas em seguida, eu começo a trabalhar aqui com a semântica, né, do termo, que introduz no horizonte uma dinâmica construtiva, ou seja, o termo será muitas vezes citado se referindo à igreja como sinfonia no pensamento de Inácio de Antioquia. Depois, eu uso aqui o Cipriano de Cartago para dizer o seguinte: se para Inácio a igreja e a comunidade é a comunidade dos companheiros de caminhada, onde todos são sinodói, todos e todas, aqui o Cipriano vai dizer que a igreja é a comunidade daqueles que propõem um ideal de concórdia e de consenso a ser promovido. Então, aqui nesse pensamento da igreja antiga, quando eles estão falando de igreja, eles estão falando de todos os batizados. Eles não estão falando, obviamente, daquilo que vai se configurar depois, somente a hierarquia, os membros ordenados da igreja. Bom, ainda tem um outro pensador que diz o seguinte: a sinodalidade é uma característica da igreja. E diz esse outro pensador: a sinodalidade é uma reunião de pessoas que, tendo Jesus como guia, procuram caminhar juntas, já conforme o Antigo Testamento. Ela é uma assembleia convocada por Deus. Esse texto que eu li aqui é de um tal de Padre Lima, não sei se vocês conhecem o Padre Lima, né? Que define a sinodalidade como característica dessa assembleia convocada por Deus. E o Papa Francisco diz o seguinte: uma igreja que ensina deve ser, primeiro, uma igreja que escuta. E isso está faltando muito na atualidade, na grande maioria da instituição religiosa. A escuta. Tá? E aqui, escuta é mais do que ouvir. Escuta é receber no coração, né? Acolher o pensamento do outro, refletir sobre ele, juntos. Essa é uma questão bastante complicada na atualidade. Se você está pensando aí, mas isso aqui que ele está falando é muito forte, é muito grave, me prova o contrário. Tá? Quando você me provar o contrário, eu vou pensar, vou escutar, e aí você me dá os exemplos aí sinodais que acontecem na atualidade. Aí a gente pode continuar conversando. Agora, se for aquele discurso de WhatsApp, Facebook, tchau, estou fora, não tenho tempo mais para isso. Aquelas opiniões que não tem fundamento nenhum, né? Que é o que também corre muito em boa parte da instituição religiosa. Né? Então, eu penso que deve ser assim. Não, tem que ser assim. Com base em que você está falando isso? É porque, não sei, vou fazer um parênteses aqui. Participei de uma paróquia uma vez que trocou o pároco, e o pároco novo que chegou lá tinha uma cabeça altamente sinodal e que a sinodalidade era tudo definida por ele. Então ele começou a mudar tudo. Primeiro a liturgia, tudo, mudou tudo. O pessoal chegou e disse para ele assim: padre, olha, pessoal, os leigos, né? A gente queria saber, o senhor mudou? Qual é a base da sua mudança? É um documento da CNBB. Qual? Documento tal. Olha, padre, nós já lemos esse documento, mas nesse documento não tem nada disso. Né? Eu não vou gastar mais tempo aqui, mas a argumentação foi grande até chegar, certamente, no lugar que o padre pensou: esses leigos não têm o mínimo conhecimento disso. Ele disse assim: a minha mudança que eu fiz aqui foi na introdução geral do missal romano. Padre, semana passada nós fizemos um curso sobre isso na Loyola, lá no Ipiranga. Não tem nada disso que o senhor está falando. Aí disse: porque eu quero.
Ah, então agora a gente entendeu. Né? Não é da CNBB, não é de outros documentos, não é da introdução geral do Missal Romano, mas é da sua cabeça. Aliás, não é nem sinodalidade e não tem nada de teologia nisso. Né? Esse é um problema grande da instituição na atualidade. E esse problema, como eu leciono em curso de teologia para candidatos ao ministério ordenado desde 1998, esse problema não está no Brasil nos cursos de teologia. Os cursos de teologia do Brasil, e eu posso falar isso para vocês, não só de ouvir, mas de experiência dos trabalhos já realizados, os cursos de teologia católicos e os cursos dos protestantes são reconhecidos pelo MEC e, além disso, tem uma excelência. Então, não vem daí esse problema de falta de diálogo, de não sinodalidade. Sugiro para vocês, né, leiam o livro do meu colega, que não é uma opinião, mas é uma pesquisa, que é o livro do professor Briguente, lá da PUC do Paraná, que é O Novo Rosto do Clero, dos padres novos. Né? É uma pesquisa, saiu o primeiro livro e sairão outros pelas vozes. É muito bom, feito que vocês que estão no curso de teologia, não só candidatos ao ministério ordenado, deveriam ler. Deveriam ler e pensar sobre o que está escrito ali, a partir da pesquisa feita pelo professor e pela sua equipe. Né? Então, essa questão aí de sinodalidade, caminhar juntos ou não. E aqui os dados históricos continuam. A informação mais antiga de uma atividade sinodal vem da Ásia Menor, nos anos 70. Você vai encontrar vários outros textos, assim como eu encontrei, que diz que é do ano de 155, de 190, que os pesquisadores, como Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, vai narrar isso, dizendo que o formato mais técnico é do século II. Então, há uma variedade de fontes para dizer que entre o primeiro século e o quarto século estão vários momentos sinodais. Então, o que os historiadores entram aí nas discussões é qual foi o primeiro. Mas o que importa é, eles existiram dentro daquilo que é a amplitude do tempo da antiguidade. Né? Aqui nós temos a continuidade pensando no Eusébio de Cesareia e uma reflexão. Os fiéis foram aqueles que se reuniram diversas vezes, ou seja, bispos, presbíteros e o laicato. Depois do relato de Atos 15, 1-20, este é o testemunho mais antigo de assembleias sinodais, diz o Eusébio de Cesareia. Contemporaneamente, anos 190, isso ocorreu paralelamente, contemporaneamente, à crise montanista, né, que aqui não cabe explanar sobre essa temática. A controvérsia levou ao debate, a troca de correspondências e reuniões sinodais. O que é importante aqui, quando a gente fala de dimensões históricas da sinodalidade? Tem um problema, é uma questão de divergência, não tem um que toma decisão em nome de todos, mas as comunidades se reúnem, conversam e vão trabalhando aquilo que será o comum para todos. É claro que tem debates, divergências, né? Mas essa é a questão sinodal, que é o caminhar juntos. Não é um que define para todos cumprirem, né? Não é um que toma uma decisão e deixa todo mundo descontente, porque é tudo da cabeça de um só. Né? Da minha experiência de padre, eu tenho certeza para dizer para vocês que é melhor a gente errar junto com a comunidade do que errar sozinho. Muito melhor, porque você erra junto com a comunidade. Mas também o que eu tenho a dizer dessa experiência é que com a comunidade a gente erra rarissimamente e sozinho a gente erra muito. É uma cabeça só que decide a vida de todos. Né? Esse movimento de discussões em torno da questão montanista determina a afirmação da configuração sinodal, ou seja, esse diálogo, essa escuta dos membros da instituição. Diante do impasse nesse período de crise devido à questão montanista, a mediação foi realizada por Irineu,
resultou na afirmação do primado da paz e caridade e na comunhão que exprimem na celebração. Com a expansão do cristianismo, o que vai acontecendo é uma configuração episcopal. Já no século III, nós temos uma igreja episcopal, onde os bispos assumem o papel central da organização das comunidades. Tudo isso para garantir a unidade da igreja, afirma Inácio de Antioquia. Ainda no século III, foi intensa atividade sinodal em Roma, na África do Norte, em Antioquia e em diversas outras igrejas para tratar da temática do perdão dos pecados para os lapsi, aqueles que durante as perseguições renegaram a sua fé. Então, é uma experiência de assembleia sinodal que vai decidir qual o destino dos lapsi. Se você já leu sobre isso, já estudou sobre isso, vai falar assim: nossa, mas tem umas decisões dessas assembleias sinodais que diziam assim: bom, quer voltar para a comunidade, né, renegou a sua fé no tempo da perseguição, quer voltar para a comunidade 12 anos depois, né, e só 12 anos depois poderá não só voltar para a comunidade e receber a Eucaristia. Você vai falar assim: meu Deus, Madonna Auxiliatrite, né? Que é isso? 12 anos? Eu te pergunto, você está achando muito tempo? Na atualidade tem um determinado grupo que não pode comungar na igreja, não é que vai ficar por um período, não pode se aproximar de um determinado sacramento. Então você está achando que lá atrás eles eram muito severos, né? Tudo isso, né? Proibindo, censurando, não sei o quê, e a Assembleia Sinodal decide. Pense bem nessas questões do presente para ver se é assim mesmo. Bom, os debates e as disputas cristológicas estão nos antecedentes do primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia. Essa história a gente já conhece, eu vou passar para frente, né, por causa do nosso tempo aqui, e entrar em alguns pensamentos mais específicos do Cipriano de Cartago. Bispo no século III, né, ele sabia que a comunidade local só é igreja se for católica. Então, afirma: isso porque a igreja não é apenas comunidade de um lugar determinado, mas a totalidade de todas as igrejas locais unidas pela mesma fé e concórdia, asseguradas pelos pastores. Mesmo com a autonomia de cada igreja local, as comunidades não viviam fechadas em si mesmas. Então, o que é muito interessante com o passar do tempo é que a igreja local se tornou uma igreja particular e fica esperando a decisão não sei de quem, para não sei de quem, etc. O Francisco, o Papa, disse que há mais do que uma urgência de fazer uma descentralização das conferências episcopais, não simplesmente precisando de decisões que vêm de outros lugares, mas a própria conferência tomar decisões sobre tudo aquilo que diz respeito àquele território em que estão aquele conjunto de bispos. Pensa bem, você que está em outro território, tem uma outra cultura, vai tomar decisão sobre um outro território que às vezes você nunca pôs o pé, sobre o que deve ser feito ali. Então, essa descentralização também é urgente. Perde a identidade, a unidade, né? Então, perde mesmo. E qual que é a identidade atual? É a identidade que diz respeito às origens frontais da igreja? Então, aqui só para criar mais discussão, lá na igreja antiga, as questões das escolhas dos párocos, dos bispos, que as comunidades participavam, né? Uma vez eu falei isso em sala de aula para uma juventude assim que nem vocês, né? Como dizia o Dom Helder Câmara, gosta da juventude porque a juventude rejuvenesce a gente, né? Mas às vezes a juventude tem uma ideia, dependendo da sua formação, que é muito mais velha do que a nossa, né? Então eu me sinto muito assim progressista, mínimo, diante de algumas ideias da juventude. Os alunos falaram assim para mim: mas Ney, é o seguinte, a gente vai voltar naquele negócio de igreja lá que você está falando aí, né, a possibilidade dos leigos escolherem os párocos, né, optarem pelos bispos, vai dar tudo errado. Pois é, no formato que está dando tudo certo. Então,
Aí vocês podem me dizer depois, olha aí, está dando tudo certo. O episcopado brasileiro, na sua totalidade, não tem nenhum problema. Aí você não precisa nem dizer o resto, que eu já vou começar a elencar os problemas. E que não são problemas pequenos, são problemas gravíssimos. De bispos que têm que se tornar eméritos muito antes da idade. São problemas gravíssimos. A escolha não foram os leigos que escolheram. Aí, como é que fica? O que você diz? Então, são questões que a gente está olhando no mundo antigo, não estou trazendo novidade nenhuma aqui, não estou querendo fazer revolução nenhuma, só estou te dizendo, na igreja antiga nós temos esses aspectos através de experiências sinodais. Como é que foi lá, se deu certo, etc. É uma questão de a gente continuar estudando e pensando possibilidades que muitas vezes, grande parte da instituição, mesmo instituição formada em teologia, transforma aquilo que é disciplinar em dogmático. E isso é um desastre, porque é bem diferente. Vocês já estudaram a história moderna, viram lá o Concílio de Trento, há sim a separação das normativas de Trento entre parte disciplinar e parte dogmática. Para dar uma parte do spoiler lá do final meu aqui, o Concílio de Trento decretou aquilo que se vive até o momento, que é a vida em seminário para a formação dos candidatos ao presbiterato. É norma disciplinar, não é dogma, é norma disciplinar. Então já começo a dar um spoiler aqui no final com essa afirmação sobre um decreto disciplinar que não é dogmático em Trento. Voltando ao Simpliado de Cartago, a sinodalidade é vista como a melhor maneira de manter a complexa relação entre a igreja local e a igreja universal. O grandioso historiador Alberigo, que eu citei no início, lê um trecho aqui do que ele escreveu, que é assim: o povo cristão participa nos primeiros séculos do exercício da atividade sacramental da igreja, especialmente no que tange os sacramentos da penitência e da Eucaristia. A exclusão dos cristãos comuns dessa participação acontece somente a partir do século IV, paralelamente à concretização sob o ponto de vista arquitetônico da separação entre a zona do altar e o corpo do edifício da igreja reservado aos fiéis. Então, você sabe, algumas igrejas têm isso, lá no Piranga tem também, aqui pela região Lapa talvez tenha, aquele cercadinho, do lado de cá é o presbitério, isso aqui é negócio dos que são ordenados. Do lado de lá é um negócio que diz respeito à execução daqueles membros não ordenados. Então, a partir do século IV começa essa situação que vai se aprofundar, criando um fosso entre o clero e o laicato. É um fosso imenso, que mesmo com todas as mudanças ao longo dos séculos, especialmente a partir do Vaticano II, ainda tem uma profundidade que a gente olha assim, às vezes fala, cadê o fundo disso? Ainda o Alberigo diz que é de fundamental importância o ponto em que se manifesta um grau máximo a participação de todo o povo na responsabilidade da comunidade, e que é naturalmente a própria escolha dos ministros. Não é a classe dos clérigos que gera em seu interior, mas é a comunidade em seu conjunto que elege os responsáveis pelo seu governo. Então, o que eu falava há pouco, a escolha daqueles que estarão à frente da comunidade. No primeiro milênio, a igreja estava unida na preservação da fé apostólica, mantendo a sucessão apostólica dos bispos, desenvolvendo estruturas de sinodalidade vinculadas à primazia e à compreensão da autoridade como serviço. Eu gosto do lema, assim, do pensamento, daquilo que me foge a palavra aqui, mas aquilo que é o horizonte de vida dos jesuítas, que é amar e servir. Então, servir. A igreja está no mundo a serviço, e não para colocar o mundo a serviço da igreja, e muito menos para trazer elementos que estão no mundo, que não dizem respeito com os elementos cristãos,
para fazerem parte daquilo que é a estrutura da instituição religiosa. Né? Então, nos encontros nacionais de presbíteros tem alguns textos, um deles diz que no mundo medieval o feudalismo adentrou a instituição religiosa. Eu vou usar uma expressão da juventude de um tempo atrás, né? E fez a cabeça do clero. Então eles mergulharam naquilo que é chamada igreja feudal. E em 2014, que já vão quase 10 anos, eu preparei esse texto para essa discussão com os padres, que foi Aparecida, eram mais de 500. E, como vocês estão percebendo, né, geralmente o historiador costuma fazer provocação para se pensar, para discutir, para debater. Então eu disse isso para eles do mundo feudal, e disse assim: será que o capitalismo adentrou dentro da Igreja Católica e principalmente dentro do pensamento das atividades do presbitério, que se transformou mais ainda em clero e não é presbitério, e cada vez mais está pensando em dinheiro, em administrar dinheiro, em administrar bens, e muito menos ou quase nada em pastoral e na vida espiritual da comunidade? Se for isso, nós estamos beirando uma tragédia, porque uma das grandes consequências da igreja feudal é a reforma. É uma das grandes consequências da reforma. Então nós estamos beirando uma tragédia. O pensamento não parte do Evangelho, mas parte de uma carta econômica que gira a vida da instituição. E aqui, antes de citar um grande teólogo, eu sugiro ainda uma leitura para vocês do José Pamerico, um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Paulinas, A Igreja na História. Vocês estão vendo aqui que eu estou firmando muitas vezes instituição. Né? O Alberigo trabalha muito bem isso no livro, fazendo a diferenciação entre instituição, igreja e reino de Deus. Então, quando o pessoal é meu aluno assim pela vez, eles começam a falar assim: né? Mas você está acabando com a igreja, olha o que você está falando da igreja. Oh, caríssima, eu não trabalho com essa temática. Quem trabalha com isso é teólogo, quem trabalha com isso é eclesiologia. Eu trabalho a questão da instituição. Essa organização que está dentro da história, que tem o propósito, como afirmou o Perigo, de viver a eclésia, a assembleia e, portanto, construir sinais do reino de Deus. Então, quando o comportamento da instituição não é nada evangélico, o historiador que observa, faz análise, vai dar um resultado para aquela instituição que muitas vezes ela não gosta. Agora, se ela colher, ela tem possibilidade de vivificar e ser importante no tempo presente. Porque não é a visibilidade que dá credibilidade e autoridade a uma instituição. O que dá credibilidade é o comportamento. Então, se a instituição como um todo e seus membros vivem de fato aquilo que dizem ao pregar, que é a fonte a partir da Sagrada Escritura, aquilo vai ser um exemplo grandioso. Aquilo vai arrastar. Ao contrário, vai afastar. E aí lembro o grandíssimo padre jesuíta que morreu semana passada, se não me engano, o padre Thierry, que nesse encontro de 2014 eu ouvi uma palestra dele, o padre Thierry, belga, vivendo muitos anos aqui no Brasil, morou 20 anos na Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Então, 2 horas da tarde, ele que é formado em estatística e tal, explicando aqueles quadros do IBGE, a quantidade de católicos, de outras religiões, que diminuíram, que cresceram, etc. Aquilo cansativo, pelo menos, né, para quem é da área de humanos, assim, e para mim pessoalmente, e não sou muito chegado a isso, não que a história não utilize. Né? Quando ele terminou, quem estava dormindo, como eu já estava quase dormindo, ele fez acordar para a vida inteira. Ele disse assim: estão falando, e a estatística mostra que os católicos estão deixando a Igreja Católica. Não. Os católicos não estão deixando a Igreja Católica. É que, principalmente a partir dos anos 90 do século XX, a Igreja abandonou a maior parte dos católicos, que são os pobres. Deixou os pobres e fez a outra opção. E largou os pobres de lado. Então, os pobres foram procurar outro lugar de acolhida. Essa grande maioria. Então,
A frase dele vira e faz a gente pensar. Não é uma evasão, mas é um abandono por parte da instituição dos pobres. Se é assim, a análise dele é pensar, se é um abandono dos pobres, a instituição vive pouco ou quase nada aquilo que é o Evangelho. E é preciso, para ser sinodal, se converter primeiramente ao Evangelho. Aí vem aqui um texto que eu faço questão de ler na íntegra, que é um texto de um teólogo jesuíta brasileiro, que já foi da Comissão Internacional de Teologia, que é o professor Mário de França Miranda. Diz o França: a história da igreja nos ensina que o protagonismo ativo foi se tornando responsabilidade apenas de uma elite, da classe de clérigos dotados de uma formação especial e separados do restante do povo de Deus. As razões dessa mudança são várias: o perigo das heresias, a elevação do cristianismo à religião oficial no Império Romano, a sociedade medieval com suas classes sociais bem definidas, a disputa pelo poder da igreja com os principados no tempo da cristandade e, posteriormente, com o Estado recente, apresentando-se como uma sociedade perfeita, tal como a sociedade civil dotada de hierarquias e distribuição desigual de poder. Desse modo, chegou-se ao extremo de ver nos clérigos os únicos sujeitos ativos da igreja a instruir e guiar um laicato majoritário, porém passivo e carente de formação adequada, a tal ponto que, quando então se falava de igreja para louvar ou para se criticar, se referia sempre ao Papa, aos bispos e aos padres. Então, é uma crítica grandiosa, o teólogo usando esses elementos da história da igreja para dizer que essa sinodalidade foi embora e a centralização da instituição apenas um determinado grupo, que é o que está presente na atualidade de maneira grandiosa. No decorrer do tempo histórico, se estabelece uma progressiva extinção de pluralidade de ministérios e carismas dentro da igreja, em prol da única forma do ministério sacerdotal. Com o início da estruturação da Idade Média, o laicato perde qualquer possibilidade de presença ativa e produtiva no plano de reflexão religiosa. Vou dar uma dica aqui para vocês, sem cobrar um centavo a mais, que é uma dica não só da experiência, né, mas é uma dica daquilo que é a própria organização que deve ser a instituição. Caríssimos candidatos, você, ao delegar poder, ao viver a vida sinodal, é uma ótima estratégia, porque você vai ganhar, se você quer autoridade, você vai ganhar autoridade. Se você dirige com braço de ferro, você vai perder essa autoridade ou ela nunca vai existir. Porque uma coisa é leigo dizendo para você, sim senhor, sim senhor, sim senhor, não participou nada da decisão, e depois não acredito em nada aqui, isso daqui não vale nada, mas é o padre, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Então ele, muitas vezes por medo, diz sim senhor. Se você delega, portanto ele participa junto, a hora que você for embora daquela comunidade, etc., a ideia permanece, porque não é ideia sua, é a ideia da comunidade. E aí reside o medo de alguns na atualidade que não gostam, tem horror de trabalho comunitário, tem horror daquilo que é sinodalidade, então realizam o máximo, não para ter autoridade, mas para ser autoritário, autoritarismo. E aqui vale a pena ler os textos da Hannah Arendt. Um deles é Entre o Passado e o Futuro. Lá ela faz a definição de história, faz a definição do que é autoridade, poder e liberdade. E vale a pena para nós, né? Eu já li, trabalho isso num grupo de pesquisa, mas vale a pena ler, reler, especialmente esse texto, que ela vai usar também fundamentos lá, junto, mexidos, de outros autores, para definir essa questão de autoridade. No fundo, não querendo matar o pensamento dela, mas ajudando na construção e na reconstrução daquilo que é sinodalidade, é assim:
meu caro, o poder é uma construção coletiva. É uma construção coletiva. E você terá autoridade a partir dessa construção coletiva. Você pode ter uma multidão berrando atrás de você, mas você tem naquela multidão um medo e não tem adesão. Tanto é que passa uma andorinha, leva você embora, vem outra com ideia diferente, muda tudo. Então é escolha nossa, mas é escolha dentro daquilo que é essa dimensão sinodal da igreja. Então, você quer ter autoridade e poder? Siga vários daqueles bispos que assim o fizeram. Isso eu posso te dizer de convivência, de experiência e de obediência. Tem um bispo que está enterrado, portanto já morto, que ele tem muito mais autoridade do que alguns bispos vivos na atualidade. Esse bispo se chama Paulo Evaristo Ars. Está enterrado na cripta da catedral aqui em São Paulo. Ele tem muito mais autoridade, porque a construção foi no coletivo. Não foi na insegurança do individual, dizendo, eu mando, eu sou o bispo. Todo mundo vai obedecer e girar em torno de mim. Quantas coisas que eu mesmo recebi como delegação para fazer do Cardeal Ars. Primeira vez eu falei assim, nossa, está pedindo para eu fazer isso, eu não tenho a menor capacidade de escrever textos no lugar dele, para sair o nome dele. E delegava, a pauta é essa, você envia os textos, eu dou uma olhada e depois publica. E para publicar num jornal, daqueles jornais terríveis que se dizia que se torcesse ganharia sangue, que eram notícias populares. Ele tinha uma coluna que se chamava Bom Dia Trabalhador. Então, delegar dá autoridade, dá poder, mas não leva nada para o ramo do autoritarismo, do governo individual. Isso é tirania e isso traz consequências terríveis para o Estado, para uma instituição religiosa, né? Aqui, a parte seguinte, que eu vou pular, vai falar aí da questão da Europa no século XV, no século XVI, o início da modernidade, o Concílio de Trento, e cada vez mais o elemento sinodal desaparecendo. Você vai falar, está dentro do contexto, sim, está dentro do contexto, mas a reforma tridentina não admitia nenhum diálogo com o povo. O resultado foi uma distinção radical entre o povo puramente passivo e um clero que tinha todos os poderes. Esse pensamento é do padre Comblan. O fosso entre clero e laicato vai se aprofundando e assim se distanciando da igreja primitiva e por consequência do estilo sinodal. Além disso, Trento oficializa disciplinarmente a fundação dos seminários, modelando uma tipologia de clérigo. De certa maneira, ocorre o prolongamento até a atualidade com uma urgência de transformação deste modelo. E aí, vou passar um salto, no texto aqui, para o Vaticano I, chega no século XX, e etc., e vou entrar na última parte, porque meu horário já estourou. Sinodalidade Vaticano II, nessa sociedade contemporânea. No concílio, pela primeira vez, a Igreja deu uma definição de si mesma na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Nesse documento, privilegia-se o seu caráter de mistério e uma concepção mais bíblica com uma raiz litúrgica, atenta a uma visão missionária, ecumênica e histórica, em que a Igreja é descrita como sacramento de salvação. Retoma o conceito primordial de comunhão, ideia central na definição da Igreja no Concílio Vaticano II. Deus, palavra e sacramentos que levam à unidade dos cristãos entre si e se realizam concretamente na comunhão das igrejas locais em comunhão hierárquica com o Bispo de Roma. Uma das características determinantes da eclesiologia do Vaticano II foi essa da comunhão. A comunhão eclesial não é fruto de um esforço voluntarista, é obra da graça, tem sua origem e referência na Trindade Santíssima. Olha, se a comunhão tem essa origem, parece que boa parte da estrutura institucional não reza a cartilha da Trindade Santíssima. Se não reza essa, pergunta o historiador, que cartilha que está rezando então? Se está rezando outra cartilha, então está complicado. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para vocês.
a pergunta fundamental da fé. Levanta o braço aí, eu sei que tem muita gente em outros lugares, mas eu também sei que no Brasil inteiro é quase uma única situação. Levanta o braço aí, quem é corintiano? Professor coordenador, precisa fazer uma limpeza urgente aqui, tá? Então, limpa essa área, porque estamos próximos, a Copinha já foi, o Mundial está chegando, vocês não vão mais tirar nenhuma possibilidade de gosto conosco, tá? Então, corintianos, infelizmente, mudem o seu discurso. Então, consegui o meu intento. Primeiro, vocês prestarem atenção. Segundo, vocês ficarem com raiva, os corintianos pelo menos, né? E agora eu vou terminando, você prestando atenção aqui. O núcleo central dessa reflexão foi constituído pela consideração da própria igreja sobre o seu ministério, identidade e estruturas. E aqui tem um professor da Gregoriana, também já falecido, espanhol, lecionou também a PUC do Rio por longos anos, foi diretor de estudos da Casa de Murado, que é o Colégio Brasileiro, que foi o padre Félix Alejandro Pastor. O padre Pastor não era nenhum progressista, mas era um homem acadêmico que prezava por aquilo que hoje em dia tem uma parte da sociedade, especialmente a brasileira, desprezo, que é a ciência. Diz o pastor: a igreja deixou de considerar-se exclusivamente nas categorias de sociedade perfeita ou corpo místico, para compreender-se também como sacramento de salvação universal, como povo de Deus peregrinante na história e como comunhão católica na fé. Novos aspectos: a carismaticidade de suas estruturas, a diaconalidade em suas funções e a corresponsabilidade ordenada em suas decisões. Tá? Suas decisões. Então, se eu citei o Pomblani, que vocês conhecem, esse tal teólogo ultra-progressista. Então, você tem um outro aqui também que fala praticamente a mesma coisa com palavras teológicas, né? Para dizer uma palavra relativa àquilo que é a organização de uma estrutura no estilo sinodal. E aqui, não para terminar, mas para lembrar dois pensamentos do Papa Francisco, que nessa preparação do sínodo é uma preparação altamente sinodal, porque tem fase preparatória, celebrativa e atuativa. É a história processo. É a história processo. Não é a história que explode de repente, mas é uma história processo de continuidade e descontinuidade. E para lembrar um grande teólogo, o Henri Delbach, a necessidade de exercer sinodalidade é expressa nesses termos por ele. Mais do que uma instituição, a igreja é uma vida que se comunica. Aqui a seguir tem um texto importantíssimo de 1974, que é de um teólogo alemão. Eu não vou ler o texto porque eu quero que vocês leiam um capítulo lá no livro. O teólogo alemão é o Josef Ratzinger, que trabalha essa questão também da sinodalidade. Vamos para o fim. Seguinte, aí do spoiler do início, vamos lá. Sinodalidade é o tema, dimensões históricas dela. E aí para a atualidade? Que a gente está falando de sinodalidade, tem texto, vai ter sínodo, vai não sei o quê, várias dioceses fazendo seus sínodos, né? Instituição religiosa, sinodalidade e poder. Esse estudo revela que, enquanto o clericalismo mantiver assento primordial pela porta central, a sinodalidade não sai correndo, ela é expulsa pela janela. Para que a sinodalidade seja a prática efetiva da instituição, é urgente que a grande maioria da hierarquia se reconcilie com o Evangelho, com o Concílio Vaticano II e com o laicato. Sem isso, sinodalidade é só conversa fiada, conversa teórica. O laicato não é inimigo do clero. O Vaticano II afirma que o ministério sacerdotal somente pode ser exercido em comunhão com todo o corpo da Igreja. Isso está na Presbiterorum Ordinis, número 15. O sacerdote comum dos fiéis diz o seguinte, os leigos, dado que são participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus e na Igreja e no mundo. Apostólica Ctositatem, número 2. Sem dúvida,
O futuro da igreja e a igreja do futuro dependerão da vitalidade da participação dos leigos, diz o padre Libânio. Inapropriado seria pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. Evangelii Gaudium, Papa Francisco 120. Nesse processo, diálogo é imprescindível. Não custa lembrar que diálogo é eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Né? Muito diferente de monólogo. Então, o diálogo, que é essencial para essa questão de estabilidade, diz também um pensador religioso o seguinte: eis, veneráveis irmãos, a origem transcendente do diálogo está no plano de Deus. Ecclesiam Sum, Papa Paulo VI, número 41. E já quase nos finalmente, o autoritarismo e clericalismo da instituição religiosa também reside na falta de conhecimento da teologia trinitária, ou pior, de um descaso com a reflexão teológica. E aí foi aquele comentário que eu fiz: estuda tudo isso na teologia e depois, quando sai, parece que não viu nada disso, né? Muda tudo. Então a pergunta é: de onde vem essa sua pretensa teologia vivida numa pretensa ação pastoral? Se não vem do estudo teológico, de onde tem vindo? O Briguente dá uma pista nesse livro que sugeri a leitura a vocês. O clericalismo é uma tentação permanente dos sacerdotes, que interpretam o ministério recebido como poder que se exerce mais que um serviço gratuito e generoso a oferecer. Fiquem bravos, isso aqui do Papa Francisco, não é meu? Sem espírito de serviço nunca ocorrerá a sinodalidade. E é justamente esse autoritarismo uma das grandes causas do afastamento dos fiéis das comunidades. Estes se sentem alijados de qualquer processo da condução da comunidade, e de maneira especial quando das transferências dos padres das paróquias e das decisões internas das comunidades e dioceses. É urgente a inversão piramidal. Na Igreja Sinodal, não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Nesse sentido, sinto a necessidade de proceder a uma salutar descentralização. Esse sinto é do Papa Francisco, nesse texto é dele, da Evangelii Gaudium 16. Uma igreja centralizadora está exatamente fadada à infertilidade e ao descrédito, por mais que tenha visibilidade. O povo pensa que aparece na televisão, usa o paramento da mulher ali atrás da Santa Cecília, lindo, tem um monte de padre no Brasil com dívida no cartão de crédito sem término, porque compra aqueles paramentos só para discutir e disputar com o outro. É uma coisa maravilhosa, né? O pacote precisa ter conteúdo. Se o pacote não tem conteúdo, não vai ter credibilidade. Por mais velho que está enfeitado,